Bom dia aos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja nos abençoando, derramando do seu poder, derramando do seu sobrenatural sobre nós venhamos sentir a presença inefável do nosso Deus neste momento de oração, nesse momento de busca do Espírito Santo. E eu quero convidar a você para nós estarmos nos entregando a esse Senhor que tudo pode. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pelo Teu grande amor, pelo Teu grande poder. Nós nos entregamos a Ti, ó Pai, em espírito e em verdade. Nós dizemos ao Senhor que sem o Senhor nada podemos fazer. Nós dependemos do Senhor, ó Pai, para todas as coisas. Venha nos ajudar, venha nos fortalecer, ó Pai, porque somente o Senhor é Deus que tudo pode. Somente o Senhor tem a primazia, ó Pai, sobre as nossas vidas. É assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos fortaleça, estabeleça, Senhor Deus, o Teu reino em nós, pois a Tua palavra, ela diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Oh Deus de Israel, o tabernáculo do Deus Altíssimo. E nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, Pai, porque a Tua preciosa palavra vai dizer, Senhor Deus, que foi o Senhor quem fez a família. A família, Senhor Deus, é uma instituição do Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar, derramar, Senhor Deus, do Teu poder, da Tua unção, do Teu sobrenatural. Nos ajuda, Pai. Nos fortaleça. Que o Teu poderoso nome, Pai, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, sobre nós. Faça resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória, do Teu reino, Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, olha para nós com um olhar favorável, ó Deus. E ministra, Senhor Deus, com Teu poder, ministra com a Tua unção, pois o Senhor é Deus que tudo pode. O Senhor é Deus que faz com que todas as coisas, ó Pai, tome os seus lugares, ó Pai. O Senhor é perfeito, ó Pai, na Tua vontade. Então, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, a família. Abençoa, Senhor Deus, as crianças, ó Pai. Quantas crianças, Pai, têm sido maltratadas, molestadas. Ah, Pai, mas cuida, Pai, nós te pedimos, ó Deus, encarecidamente. Cuida dos jovens, ó Pai, dos adolescentes, dos adultos, ó Pai, dos anciãos, anciãs, que cada etapa da vida, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, com a Tua proteção, com o Teu cuidado. Abençoa, Senhor Deus, o matrimônio, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, o lar, Senhor Deus, em relação ao mantimento, ó Pai, em relação, Senhor Deus, ao pão de cada dia, a remuneração necessária, Senhor Deus, para as responsabilidades. Deus de Israel, somente o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Então nos ajuda, nos fortaleça. Esteja, Senhor Deus, olhando para nós com um olhar favorável e fazendo com que nós cresçamos na Tua graça, cresçamos no Teu conhecimento e possamos ser uma bênção nas Tuas mãos, onde quer que estejamos. Porque o Senhor, ó Pai, faz toda a diferença. Então cura, Senhor Deus. Eu te peço encarecidamente, Pai, eu clamo a Ti, Senhor Deus, os meus amados irmãos, ó Pai, que têm passado por situações difíceis, ó Pai, na área, Senhor Deus, da saúde. Toca, Pai, aonde os médicos não podem tocar. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor conheceu Jeremias ainda antes que fosse formado, ó Pai, no ventre de sua mãe.
Daí, Senhor, nós podemos entender que o Senhor conhece toda a estrutura, Pai, do nosso corpo. E todas as necessidades, as debilidades, ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, nessa manhã. Faculta-nos, ó Pai, a cura. Traz, ó Deus, o Teu milagre sobre nós. E faça, assim, Deus, com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos, ó Pai. Cuida, eu te peço encarecidamente, ó Pai, dos Teus servos, das Tuas servas, ó Pai. E nos ajuda, Pai, a transpor com as barreiras, com as dificuldades. Que sejamos, ó Pai, cuidados por Ti, Senhor, na nossa saída, na nossa entrada. Onde quer que colocarmos a planta dos nossos pés, ó Pai, venha o Senhor, ó Pai, a estar nos protegendo, guardando, livrando do mal. Nos dê um dia abençoado. Guarda, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a nossa casa. Guarda a nossa família, Pai. Toma os nossos filhos nas Tuas mãos, ó Pai, os nossos cônjuges. Toma, Pai, em nome de Jesus Cristo, toda a nossa parentela, amigos, amigas, irmãos, irmãs. Que venha o Senhor ministrar, Senhor Deus, aí do alto céus, ó Pai, fazer com que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. É bom nós falarmos com nosso Deus, é bom nós entrarmos no Santo dos Santos, no santo lugar. É Ele quem vai operar, Ele quem vai dar os ditames, da nossa vida, aquilo que nós necessitamos. E eu creio que na data desse dia o Senhor fará ainda infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado, em nome de Jesus. Nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, no número 123, bairro Cascadura. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Hoje nós temos o culto aqui. Hoje é culto de cura e libertação. Vem estar conosco, vai ser uma bênção, às 19 horas. Nós também temos os cultos às terças-feiras, também 19 horas, e aos domingos, 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa casa a sua igreja. Seja bem-vindo. Você será sempre uma bênção na presença do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos no horário de 7h49 da manhã. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2025. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Amém? Nós estaremos lendo Mateus 10 e 11, Êxodo 12 e 13, Provérbios 18 e 19. Amém? Eu quero contigo, então, estar lendo Mateus, livro de Mateus 10 e 11. Aleluia. O Senhor é bom. Mateus 10 e 11. Diz assim: E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e
lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem dela ou quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne-vos a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa, cidade, sacode até o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudente como as serpentes, inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos vos levantarão contra os pais e os matarão. E os odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim, aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, glórias ao Senhor. O Senhor é realmente, aleluia, maravilhoso. Amém? Versículo 19. Lerei novamente para melhor entendimento. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós que falará, mas o Espírito de vosso Pai que falará em vós. E o irmão entregará a morte ao seu irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E o odiado de todos os sereis por causa do meu nome. Mas ai daquele que perseverar, aleluia. 22. Odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, os perseguirem nessa cidade, foge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor.
Basta o seu discípulo ser como eu, ou melhor dizendo, como seu mestre, e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não seja, aleluia, de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-os na luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por 1 cêntimo, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz, mas vim trazer, aleluia, a espada, porque eu vim em dissensão, o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe, aleluia, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos receber a mim, me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão, porque, aleluia, e quem recebe o justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água a um destes meus pequenos irmãos, em nome, aleluia, lerei 42 novamente. E qualquer que tiver dado só um que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum poderá, aleluia, perderá o seu galardão. Quero convidá-los também para irmos ao capítulo 11 de Mateus, leremos ele também. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou a dizer as turbas a respeito de João, que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta, porque este é aquele que está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista.
mas aquele que é o menor no reino dos céus é o maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E eis que, aleluia, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir? Quem tem ouvidos ou para ouvir, ouça. Mas a quem semelharei esta geração? É semelhante aos meninos que assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E diz: tocamos-vos flauta e não dançaste, cantemos-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e disse: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rostos as cidades, e se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatido até o inferno, porque se em Sodoma tivesse feito os prodígios que em ti se operaram, teria permanecido até o dia de hoje. E eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e arrependei, aleluia, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém? Glorioso seja o nosso Senhor e Redentor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero convidá-los para nós estarmos indo no livro de Êxodo. Nós vamos estar ministrando também sobre o livro de Êxodo, e eu quero convidar a você para nós estarmos fazendo a leitura no livro de Êxodo, os capítulos 12 e 13 de Êxodo. 12 e 13 de Êxodo. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas de vossos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue, pô-lo-ão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem.
E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela crua, nem cozida na água, senão assada no fogo. E a sua cabeça com os seus pés e com a sua frissura, e nada dele deixarás até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos, com os vossos lombos cingidos, com os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, em todos os deuses, aleluia, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estivesse, aleluia, vendo eu, o sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. E este dia vos será por memória, celebrar-o-eis por festas ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, por qualquer que comer o pão levedado, desde o princípio até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação também, no 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai-vos as festas dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tereis vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro, aleluia, no primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro conforme o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai-vos cordeiros para as vossas famílias, sacrificai a Páscoa. Então tomou um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e passai na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhecer, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou nas casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou ao Senhor. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu que à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os seus servos e todos os egípcios, que havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos,
sai do meio de nós. Aleluia. Oh Deus, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tem dito, levai também convosco as vossas ovelhas, as vossas vacas, como tendes dito, ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-lo, aleluia, da terra, porque diziam, todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as amassadeiras atadas em suas roupas e sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhes davam o que podiam, aleluia, o que pediam, e despojavam os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e boi, uma grande quantidade de gado, e cozeram bolos ázimos da massa, e levaram do Egito, porque, aleluia, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não puderam deter, nem, aleluia, prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo o servo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Nunca, aleluia, numa casa se comerá. Não, aleluia, levarás daquela carne para fora da casa, nem dela quebrareis ossos. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja circuncidado todo homem, e então chegará e celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural, para o estrangeiro, que peregrinar entre vós. Todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou dos filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Amém? Glórias a Deus. Quero também ir em Êxodo capítulo 13, para convosco nós estarmos fazendo a leitura da palavra, aleluia, em Êxodo capítulo 13. Amém? Glórias a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica todo o primogênito que abrir, aleluia, toda a madre entre os filhos de Israel, os homens e de animais, porque é meu. E Moisés disse ao povo: levantai-vos desde, aleluia, mesmo dia em que saíste da terra do Egito, casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus, dos amorreus, dos aveus, dos jebuseus, o qual jurou aos teus pais que te daria a terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias comerás pães ázimos, e o levedado não será contigo, nem ainda
fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás esse estatuto ao seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás como um cordeiro, e se não os resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre os filhos resgatarás. E quanto ao teu filho, que te perguntares no futuro, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão, porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primeiro do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo macho, porém a todo primogênito dos filhos eu resgato. E será isto por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E aconteceu, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: porventura que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto no Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram à terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar o caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é verdadeiramente maravilhoso. Nós vamos agora ao livro de Provérbios, dos 8 e 19 de Provérbios. Eu quero convidar você para nós estarmos adorando a Deus no livro de Provérbios, dos 8 e 19. Amém? Aleluia. Que bom, aleluia, servirmos ao Senhor. 18 e 19 de Provérbios. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com ignomínia a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a questão. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição,
e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do seu ventre. O que é negligente na sua obra é também irmão do despedaçador. Torre forte é o nome do Senhor, e ela correrá, aleluia, o justo, e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a cidade forte, e como uma muralha na sua imaginação, o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. O homem responde antes de ouvir, comete astutícia, que é para a vergonha sua. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Como presentes, um homem alarga o seu caminho e eleva diante das grades. Ou melhor dizendo, lerei novamente 16. Como presentes, o homem alarga o seu caminho e eleva diante dos grandes. 17. O que pleiteia por algo, ao princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. As contendas são como ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. O pobre fala com roubos, mas o rico responde com dureza. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Versículo 19, capítulo 19. Melhor é o pobre do que, aleluia, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, perca aquela que se apressa com seus pés. A astutícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas o pobre, o seu próprio amigo, o deixa. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, mas quanto mais se afastarão dele os seus amigos, corre após eles com palavras que não servem de nada. O que adquire entendimento ama a sua alma, o que cultiva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. Versículo 11. A prudência do homem faz reter a ira, e a glória, aleluia, e é glória a sua ou passar por cima da transgressão. Amém? 12. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como
o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. O filho insensato é uma desgraça para o seu pai, e um gotejar contínuo as contendas da mulher. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. Um homem guarda o mandamento, guardará a sua alma, porém porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixe que o teu ânimo se exalte até o matar. Um homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal algum. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e não tem disposição nem de tomá-la à sua boca, nem de torná-la à sua boca. Açoita o escarnecedor, e o simples tornará aviso. Repreende ao entendido, e aprenderá o conhecimento. O que aflige o seu pai, ou manda embora a sua mãe, é filho que traz vergonha e desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. O homem escarnece do juízo, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, te rogamos, ó Deus, por sabedoria, te rogamos, ó Deus, por entendimento, para termos prazer, Senhor Deus, na Tua lei. Então nos ensina, Pai, se compadece de nós, ministra sobre nós com Teu poder, com a Tua unção, com Teu sobrenatural. Ministra sobre nós, Senhor Deus, com as Tuas mãos potentes, com Teu grande amor, com Teu grande favor. Faça com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos. Instrumentos do Senhor queremos ser, onde quer que o Senhor nos enviar. Então, nos ajuda, Senhor Deus, a cumprir o Teu propósito. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Um abração do pastor Carlos a todos vocês, que Deus esteja abençoando poderosamente em nome de Jesus, amém? Então que Deus esteja aí prosperando o caminho de todos, que Deus esteja aí derramando do seu poder, da assunção do seu sobrenatural. Fica na paz.